Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. Os erguerei de novo, ainda neste tempo, como um só povo que pede o renovo. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. Os erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. Os erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Em nome de Jesus.
Adorar também é se relacionar com Deus. E neste momento especial, a nossa casa pode ser a melhor igreja à disposição do Senhor. Se podemos cantar, orar e estudar a palavra de Deus, também podemos dedicar a nossa fidelidade a Ele através de nossos recursos. Por isso, para você que já é doador e está se perguntando como fazer isso remotamente, eu quero te lembrar do aplicativo 7Me. Este app é super intuitivo, descomplicado e amigável. Por isso você pode continuar apoiando a sua igreja com total segurança dos seus dados. Baixe o app na Play Store ou Google Play, clique em dizimar e ofertar, preencha com seus dados e o resto é bem simples. E então, é só continuar com seu projeto pessoal de fidelidade com Deus. Meu cordial bom dia, feliz sábado para você que acompanha aqui o site e o grupo do YouTube da Igreja do Riacho Grande. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, é com muita felicidade no meu coração que eu retorno a esta igreja. Aqui eu celebrei já algum casamento, reuniões dos pastores, mas hoje a razão por que estamos reunidos aqui na igreja é exatamente para falarmos um pouquinho sobre um tema fantástico, que é o centro de toda a Bíblia, é o centro também do grande conflito entre o bem e o mal. Nesta manhã de sábado, eu quero falar um pouquinho com você a respeito da temática adoração. Nós usaremos a palavra de Deus como fonte de inspiração, a base espiritual, escriturística, para dar significado àquilo que nós nos propomos a estudar nesta manhã. Eu convido você para abrir a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 14. O capítulo 14 ele tem uma significação muito abrangente na história da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Exatamente porque a partir do verso 6 em diante, nós temos aquilo que é conhecido como a tríplice mensagem angélica. E o centro de toda a Bíblia é a adoração ao Deus Criador dos céus e da terra. E quando nós lemos este texto de Apocalipse 14, iniciando aqui pelo verso 6, diz: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. A primeira coisa que eu gostaria de salientar com você neste momento é exatamente um aspecto relevante quanto ao aspecto que está aqui. Em toda a Bíblia, o primeiro lugar e único, diria, onde a palavra evangelho vem com esse adjetivo que é eterno, está aqui no livro de Apocalipse, capítulo 14 e o versículo 6. Por que isto é relevante? Porque o evangelho não sofreu nenhuma alteração. Ele nasce no coração de Deus e tem por objetivo levar as pessoas ao coração do Deus eterno. Considerando agora o verso seguinte, que é o verso 7, a mensagem que este anjo tem para proclamar, ela é também relevante, dizendo, com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai a quem? Aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Eu gostaria de ter tempo para discorrer as três mensagens, mas eu quero ficar com você nesta manhã de sábado apenas na primeira das três mensagens, porque ela tem um chamado. O chamado desta mensagem é para adorar. Então, quando nós lemos o capítulo 14 e o versículo 6 de Apocalipse, 6 e 7 também, claro, porque aqui nós lemos que este anjo vai proclamar a mensagem para os que habitam sobre a terra e assim por diante. Bom, primeira coisa, este capítulo está chamando as pessoas para adoração. Você sabe que o início do grande conflito entre o bem e o mal aconteceu exatamente em torno deste assunto, adoração. Se existe algo importante que a nossa mente precisa estar bem clara, é a quem adoramos, por que adoramos e para que nós adoramos e como nós adoramos.
Então, quando eu olho para Apocalipse capítulo 14, os versos 6 e 7, eu percebo que ele tem uma narrativa que vai ao encontro, ou seja, ele vai abraçar a mensagem do capítulo 4 do mesmo livro de João, o Apocalipse de João. Porque quando nós vamos ao capítulo 4 do Apocalipse, o que nós percebemos aqui? Veja comigo o versículo número 11. Está escrito assim: digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Por que razão? Então segue a leitura dizendo: pois tu criaste todas as coisas, e por tua vontade existem e foram criadas. Olha que interessante. Então, o capítulo 14, verso 7, tem um diálogo com o capítulo 4 do mesmo livro, do mesmo autor, onde fala que Deus é digno dessa adoração e coloca Deus aqui com a dignidade de ser Ele o Criador de todas as coisas. Que interessante. Alguma vez você já parou para pensar que Apocalipse, capítulo 14, verso 7, tem uma conversa, um diálogo com Apocalipse 4, versículo 11, e que esses dois versos, essas duas narrativas do livro de Apocalipse, têm também uma fonte, e esta fonte é o quê? A criação do mundo, porque aqui diz que Deus é criador. Então, isso remete, ou arremete, a nossa mente para onde? Para o livro de Gênesis, capítulo 1. Eu não vou aqui trabalhar todo o capítulo 1, mas eu quero apenas lembrar com você a maneira como Moisés escolheu descrever a criação deste mundo. Então ele faz uma afirmativa, ele diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Em outras palavras, ele vai dizer: vou contar para vocês como foi que Deus criou o mundo. E a partir daí, ele passa a narrar o que Deus fez no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto, no quinto dia. Então, eu vejo nessa narrativa que está aqui no livro de Gênesis uma conexão muito grande em relação ao chamado de Apocalipse 14, verso 7, em conexão com Apocalipse capítulo 4, o verso 11, e agora num diálogo com Gênesis, de autoria de Moisés. Por quê? Porque quando nós olhamos para o que aqui está escrito, nós vamos perceber que existe algo muito mais abrangente ainda. Eu quero que você acompanhe comigo na sua Bíblia. Se você tem sua Bíblia, acompanhe aí. Veja comigo o capítulo agora. Nós vamos ler agora o capítulo 2 do livro de Gênesis. Quais os versos? Nós vamos iniciar aqui com o verso 8, ok? No verso 8, é uma narrativa que desdobra novamente a criação. Porque do capítulo 1 até o capítulo 2, verso 3, Moisés descreve a criação. A partir do verso 4, ele retoma a narrativa da criação, mas amplia o conteúdo. Porque aqui no verso 8, por exemplo, ele fala: ora, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao oriente, e pôs ali o homem que o tinha formado. E aí diz o verso 9 que Deus fez brotar da terra toda espécie de árvores. Olha que interessante. E acrescenta mais. Além disso, estas árvores são descritas como agradáveis à vista e também o que? Boa para se comer. Bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Daí Moisés ele segue falando a narrativa dos rios que ali estavam. Quando chega no verso 15, ele retoma algo muito significativo. Olha para você ver que interessante o que está aqui nesses versos 15 e 16 do livro de Gênesis, para nós fazermos a conexão com Apocalipse 14, 7, Apocalipse 4, 11. Porque Deus é digno de adoração, porque Ele é o Criador. Então, na narrativa da criação, nós descobrimos algo interessante no verso 15. Olha aqui, diz: o Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim. É uma retomada do verso 8. Agora, no verso 15, ele fala novamente do jardim.
pôs o homem no jardim do Éden com dois propósitos: para lavrar o jardim e para guardar o jardim. Ok. Só que no verso 16, nós encontramos um verbo conjugado no imperativo. É uma ordem que Deus dá aqui. E o verbo é ordenar. Olha o que diz aqui. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Ou seja, Deus dá uma liberdade ampla, muita liberdade. Tudo que está no jardim você pode comer à vontade. Mas no verso 17, ele faz assim: mas, esse mas coloca em xeque tudo o que está escrito anteriormente. Por quê? Deus falou assim: vocês podem comer de tudo o que está no jardim. E tem mais, foi uma ordem divina. Quando Deus manda, é melhor a gente obedecer, não é? E olha só que interessante, eu lendo aqui percebo isso. Mas da árvore, qual árvore? Do conhecimento do bem e do mal. Qual é a diretriz que Deus diz? Dela não comerás. Pois, olha aqui a consequência, como resultado. Pois, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Bom, deixa eu conversar um pouquinho com você a respeito do conteúdo que aqui está. Porque há muita teologia aqui. Há muito conteúdo para a gente explorar nesses dois versos, o 16 e o 17. A primeira é que é uma ordem divina. Ok? É uma ordem divina. E depois você vai perceber que Deus diz para o homem que ele pode comer de tudo livremente. Só tem uma restrição. E esta restrição é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele fala de uma consequência. Ele diz que certamente morrerás. Bom, lendo aqui no livro de Testemunhos Seletos, está escrito assim: criou toda a árvore que havia no jardim do Éden, agradável à vista e boa para comer, e ordenou a Adão e Eva que delas desfrutassem à vontade. Depois diz: fez, porém, uma exceção. Deus deu muita liberdade. Apenas uma exceção, apenas um detalhe. Acompanha comigo este raciocínio da inspiração de Ellen White. Ela segue dizendo: fez, porém, uma exceção da árvore da ciência do bem e do mal. Não lhes permitiu comer. Olha só, essa árvore, que árvore? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Reservou-a como lembrança constante de que ele, Deus, é o legítimo proprietário de todas as coisas. E desse modo, reservando esta árvore como lembrança de que ele é o proprietário legítimo de todas as coisas, porque ele é o Criador, desse modo lhes deu a oportunidade de lhe manifestarem sua fé e confiança em obediência perfeita às suas ordens. Veja que interessante que, na sequência, Ellen White faz este comentário. Dá-se o mesmo com as reivindicações de Deus a nosso respeito. Aí ela diz: ele, o Senhor Deus, deposita seus tesouros nas mãos dos homens, porém requer deles que separem fielmente a 10ª parte para a sua obra. Você concorda com esse texto de que a 10ª parte é uma outra forma bonita de fazer alusão ao dízimo sagrado? Então, o que Ellen White está dizendo para mim, para você e para todos nós, através deste comentário, é que hoje nós não temos mais a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas desta árvore nós aprendemos o que ela simboliza, ela representa a sagrada e maravilhosa separação que Deus fez do dízimo. E aqui ela segue dizendo assim:
ordena Deus que essa porção aqui é uma referência à 10ª parte. Que essa porção seja recolhida à casa do seu tesouro e a ele entregue como propriedade sua, ou seja, propriedade divina. E acrescenta, essa parte, a 10ª parte, a qual se refere aqui, ela é sagrada e deve ser usada para fins santos. Para o sustento, olha que interessante, dos que levam a sua mensagem ao mundo. E aí ela acrescenta algo muito significativo para mim e para você, no contexto da adoração também. Deus se reserva essa parte, a 10ª parte no caso, para que não faltem recursos aonde? Em sua casa. E a luz da verdade possa ser levada a todos os que estão distantes e os que estão perto. Pela obediência escrupulosa dessa ordem, reconhecemos que todas as coisas pertencem ao Senhor. Quando eu descobri esse texto, eu fiquei tremendamente impactado. Sabe por quê? Eu vou compartilhar com você por que eu fiquei tremendamente impactado. Porque esse texto ele está dentro de um contexto chamado pré-lapsariano. Ou seja, um texto que tem uma referência a qualquer coisa antes que o pecado entrasse no mundo. Isso quer dizer para mim, e eu encontro isso nas entrelinhas deste texto, de que o assunto da fidelidade a Deus, de dar a Deus aquilo que a Ele pertence, não é um vínculo entre você e a igreja a qual você é membro. Não é um vínculo entre você e o seu pastor. Porque esta ordem divina, ela foi passada para Adão, sabe quando? Quando não tinha pastor, quando não tinha igreja, quando não tinha uma associação, quando ainda nem sequer havia o pecado. E o que eu aprendo aqui é que o dízimo é um compromisso entre você e Deus. Entre eu e Deus. É claro, é evidente que Deus estabeleceu a igreja, a organização para cuidar dos interesses da pregação do Evangelho, e quando nós entregamos o dízimo a Deus, aqui na casa de Deus, nós estamos adorando a Deus. Então, quando o Apocalipse, capítulo 14, o verso 7 diz, temei a Deus, dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. E Apocalipse capítulo 4, verso 11, diz que ele é digno de ser adorado, porque ele é o Criador. E quando nós vamos à narrativa da criação, nós encontramos esta narrativa linda de que Deus ordenou a Adão que comesse livremente, mas apenas esta árvore ele reservou-a para si. Era uma maneira de o homem devotar a Deus a sua devida adoração, a reverência para com Deus neste quesito. Então, a Ellen White faz esta abordagem. Dá-se o mesmo com relação às reivindicações de Deus a nosso respeito. Você alguma vez já tinha pensado, ou havia pensado, que o assunto do dízimo é mesmo antes que existisse o pecado? Isso me dá um significado muito grande, porque o assunto é santo, é sagrado, e tem a ver com vida e morte. Porque Deus fala assim, no dia em que vocês comerem desta árvore, certamente vocês morrerão. Eu quero, nesse momento, fazer uma pergunta bem pontual. Sua adoração a Deus contempla também a sua fidelidade no dízimo sagrado? Ok? Que Deus ajude que você realmente seja abençoado por essa fidelidade. Agora, vamos voltar ao texto de Apocalipse, capítulo 11, porque eu encontro, capítulo 14, digo melhor, eu encontro algo aqui, novamente, que chama-nos para a adoração, e nesta chamada aqui para a adoração, o que nós vamos perceber? O mesmo texto. Temer a Deus, dai-lhe glória. E aí depois fala, adorai.
aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Quando nós lemos no capítulo 4, verso 11, a razão por que Deus é digno de ser adorado é porque Ele é o Deus que criou. Mas se você vai ao capítulo 5 do mesmo livro de Apocalipse, você acaba lendo algo em vários textos aqui que faz uma diferença para nós na questão da adoração. Olha para isto. Aqui no capítulo 5, o verso 1 diz assim: vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. É curioso. A curiosidade de João é tão grande e a sua curiosidade se transforma em um pranto. Você vai perceber isso no capítulo 5, verso 4, em que João ele não esconde a sua emoção, ele fala assim: eu chorava. E o que eu acho aqui interessante é que ele não se envergonha de dizer assim: eu chorava muito. Já imaginou? Um indivíduo como João, já na idade que estava, não era mais um moço jovem, numa ilha, preso, escrevendo, e de repente ele fala assim: sabe o que aconteceu comigo? Eu fui tomado de uma emoção tão grande que eu comecei a chorar. Chorando do quê? De curiosidade. E ao mesmo tempo de preocupação, porque ele não viu ninguém que fosse digno de abrir este tal livro. Compreende? João estava tão assim, melancólico, chorando muito, porque ele queria saber o que estava dentro destes selos, deste livro selado por dentro e por fora. De repente, ele recebe uma orientação, e acompanha comigo o que está escrito aqui no verso 5. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. E explica para ele por que não era necessário chorar mais. Aí então diz para João: João, olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, evocando aqui a nobreza do Cristo, a sua tendência natural ao trono. Ele faz parte da tribo de Judá. Portanto, ele tinha direito a ser o monarca, o rei vindouro. Então, o ancião fala para João: não chora não, sabe por quê? Porque é a raiz de Davi. Aí depois ele acrescenta um outro título para Jesus. Ele diz aqui: a raiz de Davi venceu para abrir o livro e também os seus 7 selos. No capítulo 5, o verso 6, menciona aqui um cordeiro, como que havendo sido morto e que tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Acompanhe agora o capítulo 5, o versículo 8, a segunda parte. Tendo todos eles harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e o verso 9 diz: e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. E aí, mais adiante um pouquinho, no verso 12, diz: digno, novamente, é o cordeiro que foi morto de receber poder e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória. O verso 13, a segunda metade do capítulo 5, diz assim: ao que está assentado sobre o trono e ao cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o poder para todos sempre. Olha, essa narrativa do capítulo 5 tem também um diálogo com Apocalipse 14, 7, porque o assunto é adoração. Então, ele é digno de ser adorado, porque ele é o Criador, no capítulo 4. Mas no capítulo 5, a dignidade dele ser adorado, por isso diz: toda a honra, toda a glória, todo o louvor e todo o poder para todo sempre. A origem que dá legitimidade a essa dignidade de adoração nos arremete para Gênesis. Não mais apenas no capítulo 2, os versos 17
16 e 17, mas nós vamos perceber aqui que a partir desta leitura do capítulo 2 de Apocalipse, os versos 16 e também o verso 17, aí entra o verso 18 até o verso número 25. Se você perceber, tirando de lado e seguindo a sequência do capítulo 3, a narrativa muda. Por que que muda? Porque agora vem a descrição da entrada do pecado no mundo. Aí então vem a narrativa. Ora, sendo a serpente, a mais astuta de todas as criaturas, ou de todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. E aí então vem a pergunta que a serpente faz para a Eva. Qual é a pergunta que ela faz? Ela faz assim: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Qual foi a resposta que a Eva deu? Ela falou: olha, na verdade, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Sabe o que eu fiquei impressionado? É que lá em cima, no capítulo 2, 17, o Senhor Deus diz que se eles comessem da árvore da vida, não era uma sentença assim, vocês vão morrer. Não. Deus faz uma alusão muito clara, muito direta, eu diria até contundente: certamente morrereis. Quando Eva responde para a serpente, Eva simplesmente assim, Deus falou que nós não devemos comer dessa árvore, porque se nós comermos dessa árvore, nós vamos morrer. Só que a serpente, muito astuta, o que ela faz? Leia comigo o capítulo 3, aqui exatamente no verso 4. Olha o que diz aqui. Então a serpente disse à mulher, para Eva no caso: certamente não morrereis. Ei, você já parou para pensar como que a palavra tem um poder tremendo? Foi pelo poder da palavra que Jesus venceu a tentação, ou as tentações no deserto. Mas foi o uso da palavra de maneira ardilosa, de maneira bastante sorrateira, de maneira bem, encantadora. A serpente falou para Eva o seguinte: com certeza, vocês não morrerão. Até porque Deus fez vocês com os olhos vendados. Porque Deus sabe que no dia que vocês comerem dessa árvore, os olhos de vocês vão se abrir. E vocês então conhecerão o bem e o mal. E eu vou dizer para você, a serpente, na verdade, não mentiu totalmente. Porque até aquele momento, Adão e Eva conheciam apenas o quê? O bem e não o mal. E a partir desse momento, você conhece a narrativa. Eu vou economizar um pouquinho do nosso tempo e vou dizer para você uma coisa. O Senhor Deus falou na viração do dia com o homem e a mulher. E Deus vem e faz uma pergunta: Adão, onde estás? Adão estava escondido. E então Deus pergunta para ele, e ele fala assim: Senhor, olha que interessante é isto. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim, estou lendo o verso 8 do capítulo 3, que Deus passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Verso 9, então vem a chamada divina, né? Adão chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Qual foi a maneira como ele respondeu? Ele respondeu não onde ele estava. A pergunta foi: onde estás? Ele veio com uma evasiva. A pergunta é: onde estás? Eu estou aqui, ali ou acolá. Mas a resposta de Adão não foi a resposta à pergunta de Deus. Ele disse: ouvi tua voz no jardim, tive medo, porque estava o quê? Porque estava nu e escondi-me. Aí Deus perguntou: quem foi que te mostrou que estavas nu?
Comeste? Olha, Deus foi ao ponto. A ordem é essa. Ordenou o Senhor Deus: comerás de tudo livremente, mas desta árvore não comereis, certamente morrereis. Aí Deus fala assim: comeste da árvore, olha como Deus coloca aqui. Comeste, verso 11, da árvore que te ordenei não comesses. Sabe, irmão, Deus nos dá tudo. E ele fala assim: essa parte é uma prova de nossa comunhão, de nossa lealdade. A minha lealdade com você, de manter você vivo, respirando, trabalhando, produzindo. A sua parte é apenas devotar a mim o respeito e a honra que eu mereço. A 10ª parte, o dízimo. Aí, de repente, quando Deus pergunta: escuta, você comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses? Foi só uma. E você conhece o resto da história? Ah, Senhor, a mulher que me deste por companheira deu-me da árvore e eu comi. Queridos, a projeção de culpa não é uma coisa moderna, ela é antiga. Desde que o pecado existe, sempre alguém vai querer culpar alguém. Mas o único que levou a culpa de verdade foi o inocente Jesus. Por isso que Gênesis capítulo 3, o verso 15, então Deus chama para o quê? Para o momento crucial, onde ele fala assim: porém inimizade. Verso 15. Entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, e este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Neste verso está o evangelho sintetizado. E eu gostaria de dizer para você. No capítulo 2 de Gênesis, nós encontramos a teologia do dízimo. É a adoração a Deus, porque Ele é o Criador. Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quando nós chegamos ao capítulo 3 de Gênesis, nós encontramos a teologia da oferta. Quando Deus fala por inimizade entre ti, é a serpente, e a mulher, a igreja, o descendente dela. E aí você vai chegar no capítulo 3, no versículo número 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e para sua mulher e os vestiu. Onde foi que Deus arrumou pele para fazer a vestimenta? Apocalipse capítulo 5 responde para você e para mim que Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, quando você e eu vamos adorar a Deus, e que nós entregamos dentro do envelope o dízimo, é uma declaração perante o universo, perante o seu fórum íntimo, perante Deus, dizendo: Senhor, eu sou o teu, em primeira instância, porque o Senhor me fez. O Senhor é o meu Deus, o meu Criador. Em segunda instância, querido, quando você coloca dentro do envelope ou na salva a oferta, você está dizendo a Deus: Senhor, eu te adoro, porque o Senhor comprou-me pelo preço valioso do sangue de Jesus Cristo, que morreu como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para dar-me o direito à vida eterna. Naquele momento, quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, eles foram expulsos do jardim. Aí Jesus vem e fala assim: eu vou lhe dar uma oportunidade. Eu vou ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se você me aceita como seu Salvador, você será o meu irmão, o meu filho, o meu fiel. E ao terminar esta mensagem, eu gostaria de dizer para você: devolver o dízimo e dar ofertas pode ser um gesto financeiro, mas antes que seja um gesto financeiro, este é um assunto que envolve vida ou morte. É uma questão de lealdade e fidelidade ao Deus que criou e ao Deus que resgatou. Não somos de nós mesmos, fomos comprados por um preço. E o meu desejo nesta manhã de sábado é que a minha e a sua adoração, que a nossa adoração, seja uma adoração em espírito e em verdade. Não pense você que Deus está preocupado com o volume do que é o seu dízimo ou do que é a sua oferta. Deus quer saber se do seu coração vem um dízimo fiel e uma oferta alegre de gratidão.
que você e eu possamos adorar a Deus, lembrando que o assunto de dízimo e ofertas é muito mais espiritual do que meramente uma transação comercial. Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus te guarde, te proteja, e que a adoração ao Senhor Jesus seja a nossa grande missão, e que nós possamos cumprir Apocalipse capítulo 14, os versos 7, 11 e assim por diante. Eu fico com o verso 7 nesse momento. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Muito em breve, nós o faremos no mar de vidro. Tenha um restante de sábado muito feliz, mas lembre-se, o Senhor é aquele que nos sustém. É Ele que é o nosso Salvador e o nosso Redentor, para a honra e glória do seu nome. Amém. Posso orar com você? Senhor Deus e Pai, obrigado, porque a Tua Palavra nos dá essa orientação clara a respeito da santidade, da adoração. E isto tem a ver com a devolução de um dízimo ao Deus Criador, de darmos uma oferta que simboliza a nossa redenção, por Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se neste momento eu falo para alguém que tem tido lutas, tem tido dúvidas, lhe peço, meu Deus, que o Senhor torne esta mensagem clara pelo ministério do Espírito Santo na vida de cada um dos adoradores. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Um grande abraço. Permanece em sua graça, na paz e alegria do Senhor, com irmãos compartilhando.